Você aí gosta do personagem do Horácio Gomes e Bolanhos, o Godines, tão queridinho com seu chapéu verde? No vídeo de hoje eu vou te trazer aqui os momentos mais engraçados do Godines na escolinha do professor Girafales. E se você gosta desse tema e já se inscreveu aqui no canal, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha com todas as pessoas que você conhece e roda a vinheta. O Godines pode até aparecer pouco e na maioria das vezes que ele aparece somente na escolinha. Mas ele é um dos personagens mais engraçados do seriado Chaves. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui 6 momentos em que ele foi muito, mas muito engraçado e trouxe para nós uma essência de humor diferenciada. Eu quero começar aqui com um episódio em que as crianças estão fazendo o exame. Esse episódio inclusive tem várias versões. É aquele episódio em que as crianças descobrem que se não fizerem o exame de recuperação, vai literalmente todo mundo da sala reprovar. Todo mundo da sala vai repetir de ano e vai continuar no segundo ano do fundamental. E aí eles fazem esse exame. Quando o professor Girafales vê que eles estão terminando de fazer a prova, ele pede para que todos recuem, para que todos entreguem. Eu não sei se vocês se lembram daquela cena que é super engraçada das crianças falando não, sim, não, que... Então, nesse episódio, nessa versão, nós não temos essa cena, mas nós temos a substituição de uma teimosia um pouco diferenciada. Isso porque quando o professor Girafales vai pegar a prova do Godines, na verdade não é nem que ele não deixa ele pegar, mas é que nós temos a hilária cena que o professor Girafales vê o Godines com uma moeda. Ele pega assim... E assim você conseguiu terminar, Godines? Não, eu já acabei, professor. Então por que continua jogando a moeda para o ar? Porque estou confirmando as respostas. Ele balança, aí ele responde. Ele pega assim, balança e responde. Isso porque ele vê que ele tá chutando com a moeda, usando o cara ou coroa, pra saber se ele vai responder, por exemplo, A ou B, C ou D. Essa cena simplesmente é demais. Porque o professor já faz com uma cara de quem, por exemplo, assim, eu fiz a prova pro aluno ficar chutando com uma moeda. Então simplesmente ficou muito bom essa cena. O Godines é um dos meus personagens assim, não fica entre os meus favoritos. Comenta aqui embaixo se você também é assim. Ele não fica entre os meus favoritos, mas eu também não odeio ele. Pra mim ele é um personagem ele é um dos personagens secundários de Chaves que é importante. Ele foi um dos poucos que conseguiu ficar engraçado, mesmo não sendo um dos personagens principais do elenco. Assim como a Dona Neves e o Jaiminho, que muita gente discorda, mas a gente pode fazer um debate aqui, tá, gente? Comentar. Então, vamos lá. Então, seguindo aqui a lista que eu tenho pra vocês, eu vou continuar com o segundo, porque esse também é muito bom. Existe um episódio da escolinha que o professor Girafales vai perguntar uma coisa para o Godines. E aí ele fala, mas eu não fiz nada. E aí ele, eu sei que você não fez nada. E aí o Godines fala, mas eu não fui eu. E aí depois a gente tem uma cena engraçada que o professor Girafales falando assim, mas eu não estou dizendo que foi você, mas eu não vou te acusar de nada. Aí o Godines responde, e o que eu estou dizendo? Isso porque o Godines dá uma patada no professor Girafales. Ele responde de forma mó ignorante. Isso porque o professor Girafales faz uma pergunta e ele fala, e o que é que eu tô dizendo? O senhor acabou de confirmar. Dá uma patada bem dada e o professor Girafales fica... As contas são 2 mais 2. Não pode me dar uma pista? Até calado assim, como uma cara de quem... Como é que é? E o Godines foi hilário nessa cena, mas eu tenho outra para falar pra você que é de um outro episódio em que o professor Girafales pergunta pro Godines quanto é 2 mais 2. E aí ele fica na dúvida, perguntando, mas por que eu, se não fui eu? Aí ele fala, mas eu só quero que você me responda quanto é 2 mais 2. E aí uma cena muito engraçada que temos é o Godines respondendo, você não pode me dar uma pista? Primeiro que todas as crianças da escola dão muita risada. E depois a gente tem também que o professor Girafales, ele fica com uma cara de sem entender. E eu sinceramente acho essa cena engraçada por 2 motivos. Primeiro que o professor Girafales faz essa cara porque ele nem pode responder pro Godines quanto é. Porque ele é um professor e ele tem que deixar o aluno mostrar seus conhecimentos, não pode dar a resposta. E o mais engraçado dessa cena de tudo isso é que qual é a dificuldade de responder quanto é 2 mais 2, gente? Claro que é 3. Entendeu? 2 mais 2 é 4. Inclusive uma coisa muito engraçada que nós temos na escolinha do professor Girafales em vários episódios é as crianças terem essa dificuldade com a matemática. E infelizmente isso foi completamente inspirado nas escolas da época, que realmente era assim, essa verdadeira falta de conhecimento com várias disciplinas. Dando sequência, eu vou falar de um outro episódio que o Godines também foi demais, simplesmente demais, que é um episódio que você já está tentando dar sua aula normalmente, só que algo está atrapalhando ele. Eu tenho certeza que você se lembra daqueles episódios em que ele está dizendo... Dizia eu que a aritmética é a ciência que trata...
tentando ensinar a aritmética. E nesses episódios ele sempre acaba sendo atrapalhado por alguma coisa. E é exatamente isso que eu quero falar aqui agora. Porque o que ele foi atrapalhado dessa vez? O que atrapalhou ele de dar aula? O Godines assobiando. E o Godines assobiando simplesmente é muito engraçado. Isso porque eu dizia que a aritmética assobia. Eu diria que a aritmética e mais uma assobiou. Então fica muito engraçada a cena, porque toda vez que ele vai falar a mesma coisa, ele é interrompido exatamente no mesmo momento. Isso é uma coisa que também é engraçada em Chaves, porque, por exemplo, a gente tem muitas cenas que os personagens são interrompidos na sua fala exatamente na mesma hora. E fica como se estivesse sendo de propósito e fica mais engraçado ainda. E essa cena do professor Girafales com o Godines simplesmente ficou genial e combinou com a escolinha. Vou falar de outro episódio aqui que eu tenho certeza que você se lembra e que você vai até ter aquela nostalgia. Oh, meu Deus, eu lembro desse episódio. O episódio que o Godines toca gaita na escola. Eu tenho certeza absoluta que você se lembra do episódio em que o professor Girafales está dando, eu acredito que é uma aula de história, e ele é interrompido pela gaita do Godines. E nós temos mais uma cena simplesmente épica, porque o Godines está tocando essa gaita, e aí o professor Girafales pergunta, o professor Girafales responde para ele: você toca muito bem essa gaita. E o Godines responde obrigado e continua tocando, como se isso fosse algo permitido, algo que pudesse fazer. E aí ele simplesmente toma a gaita do Godines, e o Godines fica triste lá sem poder ficar com a sua gaita. O Godines é um personagem, como eu já falei, que ele é meio que coadjuvante, mas ele é importante e quando ele aparece, ele sempre é muito engraçado. E agora a última cena que eu vou falar aqui no vídeo de hoje pra você, nessa primeira parte, porque como eu já falei, se você quiser uma parte 2, você comenta aqui embaixo. E aí o Godines tem, é engraçado no episódio, o álbum de a fotografia. O Seu Madruga Fotógrafo é um dos episódios mais engraçados da fase de 77. E nesse episódio nós temos uma cena muito engraçada do Seu Madruga pedindo pro Godines levantar a cabeça. E aí o Godines levanta assim. E aí quando ele pede pra abaixar, ele abaixa assim. Então fica muito engraçado porque o Godines não entende as ordens e fica muito engraçado. Até mesmo as expressões que ele faz às vezes são muito boas, combinam com as suas características e ele é muito engraçado, principalmente na escolinha do professor Girafales, galera. Poderia me dar uma pista? Muito obrigado, eu vou continuar tocando. Se você gostou do vídeo de hoje, galera, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curtir o vídeo aqui embaixo se você não curtiu, por favor. Compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Se você aí tem uma ideia de vídeo que eu não fiz ainda, pode comentar. Me segue no meu Instagram e no meu TikTok. Vou ficando por aqui, galera. Até sexta-feira.